Eu li 10 livros esse mês e eu vim contar pra vocês se todos eles valeram a pena. Oiê, se você não me conhece, eu sou a Lê. E, gente, este mês eu coloquei 400 quilômetros numa bike, tá? Cara, eu nunca tinha feito isso antes. Eu nunca li mais do que 7 livros no mês. A minha média por mês fica entre 2 e 3 livros. Então, assim, esse mês eu li muito além do que normalmente eu leio. Mas é porque eu também fiz muitos desafios literários aqui pro canal. Então, tem vídeo de 3 livros, 3 dias. Vão sair alguns outros vlogs de leitura também, mas sempre lembrando que leitura não é competição. Se você lê um livro no mês, um livro a cada 6 meses, um livro no ano, você é leitor igual. E tá tudo bem, cada um sabe da sua rotina, do seu limite, da sua ressaca literária. Todos nós somos leitores, não se compare, até porque a gente não sabe da rotina de cada pessoa. Então, vamos lá. Eu comecei o mês lendo 15 dias do Vitor Martins. Eu nunca tinha lido nenhum livro do Vitor. E esse, gente, é a coisa mais fofa do mundo. Eu vou falar meio por cima, mas tem vlog de leitura de 3 dias, 3 livros aqui no canal. Que tá ele, O Vilarejo e 7 anos entre nós lá, que eu consigo falar melhor sobre o que eu tava achando, o que eu achei no final. Então, se você quiser uma resenha mais aprimorada, vai lá no vídeo pra ver. Mas ele é muito, muito fofinho, gente. É sobre um adolescente gay e gordo se descobrindo como pessoa. E aí tem um amigo dele, assim, era amiguinho dele de piscina quando ele era criança. E quando eles cresceram, eles pararam de ser amigos. E ele parou de ir na piscina porque ele é gordo. E aí ele ficava com vergonha. E aí eles se distanciaram. Mas aí, como as mães deles são amigas ainda, e a mãe do Caio precisou ir viajar, e aí ele precisou passar 15 dias na casa do Felipe. E aí eles voltaram a virar amigos. O Felipe é um pouco antissocial, e aí o Caio dava uma força pra ele fazer novas amizades. Ai, gente, juro, simplesmente perfeito, perfeitinho, perfeitinho demais. O segundo que eu li no mês foi O Vilarejo, que eu também vou falar mais por cima só. Ele é um conto do Rafael Montes, sobre um vilarejo e pecados capitais. Então, cada mini conto é sobre um pecado capital. Então, a gente tem vários, né? São 7 no total, se eu não me engano. Gula, inveja, vários outros. Assim, por ser um conto, eu não sou muito fã de conto, né? Por ser um conto, eu não tava esperando lá grandes coisas e tal. Até que eu gostei bastante. Assim, é muito pesado, muito, muito pesado. Teve contos que eu mostrei no vlog de leitura, eu tive que parar a leitura, fazer outras coisas, distrair minha cabeça e depois voltar para a leitura de novo. Inclusive, se vocês forem ler, leiam a lista de gatilhos desse livro, porque são muitos, muitos, muitos gatilhos. Então leiam a lista de gatilhos. O plot é muito bom, tem uma foto lá no final, é muito legal. E aí o terceiro que eu li no meu mês foi 7 anos entre nós. Eu achei muito fofinho também, eu gostei. Ele é um romance, onde a protagonista, a tia dela, tem um apartamento que ele faz uma viagem no tempo, basicamente. E aí, quando ele quer. Você não sabe quando vai ser. E aí ele pode ir 7 anos pro passado. Um dia, nossa protagonista, ela tá lá na casa, no apartamento, ela dorme e quando ela acorda, na verdade ela não acorda, ela é acordada por um cara que ela nunca viu na vida dela. E aí ela fica, oi, quem é você? O que você está fazendo no meu apartamento? E ele fala, sua tia deixou eu ficar aqui. E ela fala, para com essa piada, porque essa piada não tem graça. Acaba que, por fim, ela deixa o menino ficar no apartamento. E aí eles vão se conhecendo e tal. E aí ela sabe que a partir do momento que voltar 7 anos no presente, né? Avançar 7 anos e chegar ao presente, ela não vai ter mais esse menino na vida dela. Então meio que
fica indo e voltando, aí mostra eles se conhecendo, eles se apaixonando. Ah, fofinho. Tem os furos no roteiro, na história e tal. Tem, não vou mentir, tem. Mas é legal. É um livro bom para passar o tempo. Não leria ele um dia só, igual eu fiz, mas ele é legal. Ele é bem legal. Aí depois eu saí desse desafio de 3 dias, 3 livros e falei, vou achar um conto para eu ler, outro conto. E aí eu achei os contos do Garotos Mortos, que são Garotos Mortos Não Contam Segredos, Garotos Mortos Não Contam Mentiras e Garotos Mortos Não Sangram. Eu comecei amando a história, tava ali super fluido, todos os 3 foram super fluidos, tá? Só que o erro foi meu? Foi, porque eu achei que fosse só um. Aí depois eu terminei e tava super aberto. Aí eu vi que tinha 4 livros. Aí tá. Li o primeiro rapidaço, li o segundo no outro dia, li o terceiro no outro dia. E aí eu fui pro quarto. E simplesmente o quarto era um livro de mais de 300 páginas. Eu não entendi por que o autor fez 3 contos curtos e para finalizar um livro de 400 páginas, de 300 e poucas páginas. Não sei, na minha cabeça não fez muito sentido. Só que eu também não sou escritora, tá? Não tem lugar de fala. Aí me deu uma desanimada, sabe? Porque eu tava no fluxo ali do conto. Eu tava até gostando do fluxo de conto, assim, sabe? E aí eu fiquei, oi? Um livro de 300 páginas, eu não estava esperando por isso. E aí eu não li. Até hoje eu não li. Então, assim, vou ler, vou, porque eu não li 3 contos à toa. Então, sim, lerei. Pra descobrir, né? Porque é um conto de suspense. Alguém foi dessa pra uma melhor. Levaram a pessoa e dessa pra uma melhor. E nossos 2 queridos estão sendo chantageados. Porque eles viram. Só que eles não viram quem era. E aí agora que o cara tá ameaçando eles, a pessoa, não sei se é um homem, se é uma mulher, mas agora que essa pessoa tá ameaçando eles, aí agora eles estão, então tá, então você bate daí, eu bato daqui. E aí eles estão hackeando também, estão querendo descobrir quem é pra acabar lá com essa palhaçada e é isso. Mas é muito legal, eu não contei sobre o que é. Nós temos 2 protagonistas, um principal e um ali um pouco secundário, que eles são gays. Só que um é o cara novo, ele é adotado e ele não tá nem aí. Pra ele super contaria pras pessoas que ele tá namorando um homem. Só que o outro, ele é um atleta da escola. Mas uma coisa me incomodou muito nesse livro. Ele é um livro brasileiro, se passa em São Paulo. Eu já fui em São Paulo? Não. O máximo que eu fui em São Paulo é na rodoviária ou então no Altas Horas. Mas eu lia o livro, os contos, e o jeito que o autor colocou pareceu muito coisa de outro país, sabe? Tipo, o nome dos meninos, o nome de um era Matthew e o nome do outro era Tommy. Tipo, Thomas. Só que não só isso, o jeito que ele descreve os uniformes, eu não sei como funciona a escola de gente com muito poder aquisitivo, mas não sei, não me pareceu muito real, sabe? É legal quando a gente lê um livro brasileiro e aí a gente pega referência igual 15 dias, tem referência de festa junina, essas coisas, entendeu? E aí eu senti um pouco de falta disso por ser um livro brasileiro, contos brasileiros. E eu fui olhar no Scooby pra ver se eu estava sendo chata. E eu vi pessoas colocando na resenha exatamente isso também. E esqueciam no meio do livro que era um livro brasileiro, sabe? Então isso me incomodou um pouquinho também. E depois disso, eu li Zodiac Academy 2. Gente, esse foi o melhor até agora. Eu já li o 0.51 e agora eu li o 2. Juro, eu relembrei porque que eu amei
e amo essa série. Eu não li todos ainda, né? Eu só li 3. Mas, cara, é muito bom. Não tem nem muito como explicar o que é essa série, porque, juro, é um quebra-cabeça, um leque infinito de coisas que tem nesse livro. A gente tem as gêmeas Vega, que elas foram mandadas para o mundo humano, mas na verdade elas não são humanas. E aí, quando elas fazem 18 anos, e elas não sabem, tá? Elas não sabem. E quando elas fazem 18 anos, os pais dela, tanto do mundo místico, quanto do mundo que eles chamam de Fae, tanto do mundo humano, eles faleceram. E elas ficaram órfãs dos dois, dos humanos e dos Faes. E aí elas não sabiam de nada. E a morte deles foi totalmente misteriosa, assim. E aí elas meio que são raptadas e levadas, quando elas fazem 18 anos, pro mundo Fae. E lá tem várias classes. Então tem vampiro, tem lobisomem, tem dragão, tem sereia, tem unicórnio, tem... Ai, gente, é muita coisa. É muita, muita, muita coisa. Não tem nem como falar todos, lembrar de todos. E elas têm os poderes dos 4 elementos. Então, terra, ar, fogo e água. E cada um meio que é de um elemento, assim, mas você pode ter mais de um elemento. E é muito bom. Aí mostra elas descobrindo tudo sobre os poderes delas, entrando em cada fria, se apaixonando por garotos completamente não apaixonantes. Mostra também os 4 herdeiros, porque quando os pais delas morreram, eles eram da realeza, né? E aí meio que ficou... então vamos decidir, porque agora não vai ser mais assim, de rainha a rainha, a gente vai ter 4 herdeiros, quem vão ser e tal. Aí foram eleitos 4 herdeiros, e eles acham que elas querem roubar o trono deles. E aí eles meio que fazem bullying com elas. Enfim, é muita coisa pra falar. É um esquema de pirâmide gigantesco, vale citar isso, tá? Muito grande. E é isso, eu amei, amei, amei. Esse já é o 2º livro e eu tô doida pra ler os outros. Agora a gente vai pra Six of Crows. Gente, foi meio que uma decepção, mas eu gostei, tá? Eu só não gostei tanto igual eu pensei que eu fosse gostar, por quê? Panfletam esse livro na internet como se ele fosse ser a fantasia, a melhor fantasia que você vai ler na sua vida. E eu fui com isso na cabeça. E fora também, que falam que não precisa ler a trilogia inicial. Porque é do mesmo mundo, mas não são com os mesmos personagens. Só que eu acho sim que tem que ler a trilogia. Eu não li. Eu vi em vídeos falando que quando você lê a trilogia principal antes, que é Sombriossos, você entende muito mais o mundo. Então eu fiquei 40% do livro perdida, porque eu não estava entendendo bolhufas do mundo. Então, infelizmente, foi um pouquinho decepcionante por causa disso. Eu demorei muito para entrar ali, para ficar imersa no livro. Eu tinha que reler várias partes, porque parecia que eu não estava entendendo nada. Vai sair vlog de leitura dele, eu até pensava, eu não sei se eu sou burra ou se o negócio não tá me explicando direito. Enfim, foi desesperador. Mas é isso, eu gostei da leitura, foi uma leitura legal, mas decepcionante por conta disso. Eu achei que eu fosse gostar muito mais da Cinco Estrelas Favoritado, melhor fantasia que eu já li, e não foi bem assim. O próximo foi Noiva. E, gente, eu gostei muito. Eu gosto muito da escrita da Ali, porque ela é uma escrita muito fluida. Eu terminei de ler Noiva em 2 dias, sem me esforçar, assim, nem um pouco, pra ler rápido. É porque a leitura é tão fluida que quando você vê, você já tá na metade do livro, quando você vê, você já acabou. Então, eu gosto muito da escrita da Ali. Eu já li um conto dela, e aí agora eu já li esse livro. Eu não li os outros, eu preciso ler, inclusive, porque eu gostei muito da escrita dela. Algumas coisas me incomodaram, vai sair mais também no vlog de leitura, mas basicamente é sobre uma vampira
que ela é uma colateral, então o pai dela mandou ela pros humanos, e os humanos mandam uma humana pro lugar ali que os vampiros, a cidade vampírica, não sei, o território vampírico. E ela cresceu com os humanos. E quando ela voltou, quando deu a idade dela voltar pro reino vampírico, ela não se encaixava mais lá. E as pessoas faziam muito bullying com ela. Então ela retornou para o mundo humano de novo. Cresceu lá, ela fez uma amizade super forte, que uma menina que ela considerava irmã dela, até que essa menina sumiu. E ela só sabia, pela agenda da menina, quem ela ia encontrar. Uma inicial e um sobrenome. E aí o pai dela chamou ela de novo pro mundo vampírico e falou: olha só, a gente tá tendo uma guerra com os lupinos, com os lobos, e a gente vai ter outro colateral de novo, mas na verdade agora o colateral vai casar com o rei lobisomem, o comandante lá, o que manda lá. O Alfa, lembrei. E aí ela fala: não vou, eu já fiz muito por vocês não fazem jossa nenhuma por mim, eu não irei. Aí ele falou sobre o nome do cara, aí ela falou: oi? Agora eu vou sim, porque era o mesmo sobrenome que a amiga dela tinha colocado lá na agenda pra encontrar. E aí tudo se desenrola a partir daí, ela vai pra Alcateia, e ninguém lá gosta dela, porque eles são inimigos naturais. E aí ela e o Alfa começam a se conhecer e tal, aí rola um lance, um romance. Enfim, muito bom. Tem umas partes me vergonha alheia de Alfa mesmo. Mas enfim, é muito legal. O 10º livro que eu li no mês passado foi Quicksilver. E, gente, o que é Quicksilver? É um evento à parte, né? Um evento à parte. Primeiro que a gente tem um Shadow Daddy. Preciso nem falar mais nada. Temos um Enemies to Lovers. Ela é humana, ele é férico. Ai, juro. Eles estão em guerra. Ai, juro. É meio que o lugar onde a nossa protagonista mora, a Saeris, é o mundo humano. Só que é um mundo humano meio que jogos vorazes, assim. Ele não tem competição, tá? Eu tô falando porque são divididos em alas. E tem alas muito ricas e alas muito pobres. E a que a nossa protagonista vive é muito pobre. Eles têm que racionar água, têm que racionar alimento, corre boatos que eles transmitem doença, mas é mentira. Só que a nossa protagonista, ela é muito esperta, muito, muito esperta. Então ela consegue água, ela rouba os guardas. E aí ela roubou um guarda, uma coisa muito importante. E aí meio que sequestram ela assim. Aí quem chega pra salvar ela? Sim. Kingfisher, que é nosso Shadow Daddy. E aí ele meio que sequestra ela pra ir pro mundo férico. Por quê? Porque ela é alquimista. E ele precisa super de um alquimista pra tentar vencer a guerra. Aí ela fica lá, descobre que eles estão em guerra uns com os outros. E aí, pra ele salvar as pessoas que ele ama, a família dele, ele precisa de um alquimista. E aí ele fala: a gente vai fazer um tratado. E aí ela topa. Noiva é uma coisa 90% romance, tá? Aqui não, aqui é bem meio a meio, sabe? 50% fantasia e 50% romance. Uma coisa que me incomodou muito em Noiva, inclusive, foi não explicar o mundo. Não explica muita coisa, sabe? E aqui eles explicam muito bem o mundo férico. Explica muito sobre a guerra deles, o que tá acontecendo. Então eu gostei muito, 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 muito. Tem mais um livro que ainda não foi lançado, se eu não me engano, mas vai ser lançado. E eu estou doida pra ler, doida pra ler. E é isso. E esses foram os meus lidos de março. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir o vídeo, deixar um comentário pra mim, se inscrever no canal. Vejo vocês em um próximo vídeo e um beijo!